Olá, professor. Olá, professora. Mais uma ação formativa dos anos iniciais. No vídeo 2 da série Alfabetização e Letramento, nós vamos conversar sobre nome próprio, a importância de trabalhar o nome próprio durante o processo de alfabetização. Então, nós vamos propor encaminhamentos para subsidiar os professores nas atividades de sala de aula, apresentar sugestões de atividades para crianças com hipóteses pré-silábicas e silábicas. Dentro dessas sugestões de atividade, mais uma vez quero reforçar que precisamos colocar as crianças em situações em que irão ler e escrever por si mesmas, ainda que não saibam ler e escrever convencionalmente. E como fazer isso com a utilização do nome próprio? Nome próprio, por ser uma escrita estável, ela é muito apropriada no processo de alfabetização. Auxilia muito as crianças na consulta, tanto das letras quanto das sílabas que compõem o nome de cada criança. E é importante também que as crianças tenham essas duas oportunidades, ler e escrever. E na situação de escrita, em todas as situações de escrita por si mesmo, ele coloca em jogo as suas ideias sobre o sistema de escrita e discute com os colegas ao mesmo tempo que o professor vai realizando as intervenções, que pode favorecer a reflexão na apropriação progressiva do sistema alfabético. Escrever o próprio nome, escrever o nome do colega em situações contextualizadas, em situações significativas. A leitura também, tanto das atividades com nome próprio, quanto as leituras de textos, ela sempre vai colocar em jogo estratégias de leitura. E com o nome próprio não é diferente. Ela também vai colocar as suas estratégias, vai levantar as suas hipóteses. Então, a proposta dessa atividade permanente, que nós chamamos também de atividade habitual, é contribuir para a escrita do próprio nome e colocar as crianças também de frente ao nome dos colegas, a fim de que essas escritas que se tornam estáveis sirvam de apoio para outras escritas. A partir dessas referências, a criança pode pensar mais em como a escrita funciona, sempre buscando nessas escritas uma referência. Como contextualizar as atividades, então, com nome próprio? Fazer coletivamente a lista do nome da turma. É importante que ela faça parte dessa construção da lista do nome próprio. Fazer a chamada diariamente, identificando quem faltou. Ler a lista de nomes para escolher o ajudante do dia. Então, essas crianças não alfabéticas, elas podem ser as que vão até a lista, apontar o nome do colega que faltou, mostrando as hipóteses levantadas e o professor fazendo as intervenções para que ela consiga fazer o ajuste entre o falado e o escrito. Escrever o próprio nome em suas atividades e pertences, inserir parlendas e cantigas que envolvem o nome próprio, fazer uso do crachá de mesa e propor jogos que envolvem também o nome próprio. Então, aqui está uma lista que serve como uma referência. Como vocês podem ver, é uma lista onde tem todos os nomes escritos em caixa alta, né, letra bastão maiúscula. Não tem destaque com as vogais, não tem nada com outra cor. Não tem destaque para a letra inicial e para a letra final. Isso é fundamental. Aqui no caso desse primeiro ano B, essa lista ela foi elaborada, ela foi exposta
com os critérios das turmas. Então, nesse momento, pós-pandemia de ensino presencial, as turmas estão separadas entre turma A, turma B e turma C. Então, uma turma vem na segunda, uma na terça, uma na quarta. Esse foi o critério que a professora utilizou. E um critério bastante interessante, porque ela não separa nome de meninos com nome de meninas, não tem cores diferentes para as turmas. Então, é algo que as crianças elas vão precisar colocar todos os seus conhecimentos em jogo para que ela possa levantar as hipóteses e descobrir aí os nomes que são solicitados, como, por exemplo, os alunos que faltaram, o aluno que será o ajudante do dia, enfim, todas as possibilidades de uso do nome próprio na sala de aula. Precisamos ficar atento, então, nesse caso, por exemplo, em que essa lista ela traz a separação de nomes, no caso, meninos e meninas, então Raquel, Alice e Liane, com uma figura de garota à frente, e Micael, Breno e Isaac com figuras de menino. Não devemos colocar nenhum tipo de desenho, lembrando que as crianças pré-silábicas, por muito que nós temos analisado, e existem crianças que colocam figuras para substituir nomes, para substituir letras. Então, aqui, em duas situações, não diferenciar menino de menina, não vem ao caso agora essa questão, e muito menos entrar como figuras antes das letras. Outra situação que nós devemos tomar cuidado, né? Então, no caso aqui, a chamadinha, tanto uma quanto outra, elas estão bastante prejudicadas na exposição. Se for o caso de ser filipetas que o professor retira para fazer, para utilizar em outras atividades com as crianças, elas podem até ser guardadas em caixas, não precisam estar expostas desse jeito. Mas a chamadinha que está a serviço da consulta contínua pela criança, ela não pode estar desse jeito, exposta de forma que as letras estejam pela metade. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado. As filipetas, que são essas fichas com nomes, elas são importantes? Elas são importantes, mas não para ficar exposta dessa forma. Outra coisa que a gente precisa tomar cuidado. Aqui, por exemplo, nós temos alguns problemas. Nós temos a identificação de menino e menina, de boneca e de carrinho. Nós temos também a letra inicial maiúscula e as demais minúsculas. Se ela está numa sala a serviço da alfabetização, ela precisa estar em caixa alta, ela precisa estar com letra bastão maiúscula. Essa chamadinha, ela viria em um outro momento, após as crianças estarem alfabetizadas e sem essas identificações aí de separar meninos de meninas e vice-versa. Aqui, pelo que eu percebi, então a professora colocou de um lado, né, o nome das meninas e do outro lado o nome dos meninos. Então é outro cuidado que a gente precisa tomar, tá? Para que isso não aconteça na sala de aula. Outra situação que acaba prejudicando bastante, identificar com imagens, com fotografias. Se eu quero que as crianças descubram onde está escrito Davi, onde está escrito Diogo, eu não posso colocar a imagem do Davi lá e a imagem do Diogo. Essas imagens não podem chamar a atenção mais do que a escrita, com as quais eu quero que as crianças tenham contato com o significado. Então, vamos tomar cuidado com isso. Outra situação que nós devemos tomar cuidado, que eu já falei, mas aqui ela vem separada por cores, rosa e azul, separando nomes de meninos e de meninas. Também aqui traz um problema sério, por exemplo, a professora tem 2 Eduardo, aí coloca Eduardo C, Eduardo R. Nós não devemos utilizar a abreviação
nesse período da alfabetização. Então, se for Eduardo, Carlos, Eduardo Ricardo, Eduardo Rodrigues, precisamos colocar o segundo nome completo. Também a forma que está posta, né, a centralizada. Então, fica mais difícil para as crianças perceberem que tem nomes que são escritos com mais letras e nomes escritos com menos letras. Aqui um cuidado também que a gente deve tomar. Olha só, a professora preparou as filipetas com os nomes das crianças, sentou no chão para fazer as atividades com as crianças de forma assim, muito bem preparadas essas filipetas. A única situação em que realmente ela deveria ter tomado cuidado, eu não consigo ler essas filipetas daqui, mas a hipótese que eu levanto é que ela tenha colocado nome de meninos em uma cor, nome de meninas em outra cor. Se todas estiverem com a mesma cor, é até interessante e torna-se uma atividade bastante significativa as crianças tentarem separar os nomes dos meninos das meninas, mas aí como uma atividade, não que isso permaneça. Então, quais são as fichas que são dos meninos? Porque eles vão levantar hipóteses. Então, por exemplo, Marcelo, porque termina com a letra O. Marcela, porque termina com a letra A. E os que terminam com letra I, com letra E. Então, tem uma série de hipóteses que as crianças vão levantando e que vão possibilitando que o professor faça boas intervenções. Então, assim, ter essas filipetas é de suma importância, o tamanho da fonte utilizado, a forma com que a professora vai trabalhar. As crianças agora, nesse período de pandemia, ter as mãos higienizadas antes de tocar as fichas, procurar não colocá-las no chão, colocar sobre as carteiras. Então, esse foi uma imagem tirada antes do período de pandemia, mas agora nós sabemos que precisamos tomar esses cuidados, então colocar sobre uma carteira, pode colocar numa mesa, né, central, coloca algumas carteiras, a mesa, as crianças em volta podem ir pegando, apontando, a professora vai separando, caso as crianças não acertem, ela vai formulando perguntas que levem essas crianças a refletirem sobre o sistema. Então, assim, são atividades muito interessantes para o processo de alfabetização. Outro cuidado que nós devemos tomar é não numerar esses nomes, porque essas crianças, em hipótese pré-silábica, ela confunde letras com números, nós não devemos numerar. Então, assim, são letras que devem entrar na chamadinha. Essa chamadinha tá bem bacana, porque ela até traz ilustrações de meninos, meninas, todos aí, no caso, bem misturados, não separa um lado do outro, pelo que eu entendi, mas peca aí na colocação de nomes de menino, as letras junto com os números. E outra parte interessante são os jogos. Então, nós faremos no nosso próximo vídeo algumas propostas de jogos utilizando o nome próprio. Então, o convite que eu faço para você nesse momento é que você volte para a sua sala e veja como a sua lista de nome próprio está organizada. Se os alunos estiverem todos alfabetizados, você pode até já trabalhar também com a lista com o nome completo das crianças. Mas no caso das crianças não estarem alfabetizadas, a alfabetização para fins de a criação de nomes próprios, né, da lista de nomes próprios, para fins de alfabetização, ela deve seguir esse critério, somente o primeiro nome. Só colocar o segundo nome quando forem casos de nomes repetidos, como aqui nessa turma B nós temos o João Miguel e o João Pedro. E as crianças precisam saber que está escrito João Miguel, João Pedro.
que o segundo nome vem para diferenciar uma criança da outra, assim como Lucas André Lucas Santos. Então, assim, que vocês tenham uma boa aula, um bom período aí de alfabetização. Vamos dar o máximo para acelerar a alfabetização dessas crianças. Outra colocação também importante é manter essa lista ao alcance das crianças, onde elas possam, por exemplo, a hora que ela precisar escrever, vamos dizer, gato, lá numa lista de animais, e que ela precisar da sílaba H, ela possa ir até o nome próprio e ver se o G da Gabriela, que é a sílaba que serve para escrever o nome Gabriela, é a mesma que vai auxiliá-la a escrever gato. Se nessa lista de animais ela for escrever sapo, se o Sá do nome Samuel a ajuda a escrever sapo, e assim por diante. Então são as letras que têm significado, letras que têm que a mesma letra inicial do nome da Sara é do Samuel, é da Sofia, então não é somente de uma criança. Então, assim, são várias possibilidades do trabalho com nome próprio que vai fazer com que essas crianças avancem cada dia mais no sistema de escrita. Essas são atividades que são apropriadas para as crianças pré-silábicas, crianças na hipótese silábica sem valor sonoro e também as crianças silábicas com valor sonoro, por ampliar o repertório dela. Às vezes nós temos crianças na hipótese silábica com valor sonoro que ela utiliza somente as vogais para escrever. E o que acontece é que ela, a partir do trabalho com nome próprio, ela vai ver que as palavras, elas são formadas por vogais e consoantes. Algumas começam por vogais, outras por consoantes, algumas terminam com vogais ou com consoantes, e que esses nomes são escritos com a utilização dessas letras, das vogais e das consoantes. Nós temos também crianças que focam nas consoantes, então é importante essa chamada de atenção. Quais são as letras que compõem o nome do Enzo, né? Então, E, N, Z, O. Onde está escrito Enzo? Quais são as letras do nome do Miguel? E a partir daí eu posso discutir essas escritas na lousa ou com a utilização das filipetas. Eu espero ter ajudado vocês um pouquinho mais no trabalho relacionado aí à alfabetização, com a utilização do nome próprio, e espero vocês no próximo vídeo, onde daremos continuidade com nomes próprios, mas com foco em jogos. Então, até o próximo vídeo.